Fala galera, beleza? Professor Wagner Graciano aqui com vocês hoje pra gente falar sobre, Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que é um movimento tido como um movimento emancipacionista. Ou seja, durante o período colonial, ocorreram revoltas do tipo nativistas e emancipacionistas. As revoltas emancipacionistas, elas se caracterizam por revoltas do período colonial. Então as revoltas emancipacionistas, elas são tidas como revoltas do período colonial, ou seja, elas ocorreram durante o período da história, durante o momento da história do Brasil, em que o Brasil era uma colônia de Portugal. Beleza, galera? Então, o que são essas revoltas emancipacionistas? As revoltas emancipacionistas eram aquelas que tinham propostas claras de separação entre Brasil e Portugal. Eram aquelas que entendiam que havia uma necessidade do Brasil se desligar de Portugal, se desconectar de Portugal e seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho. Daí o nome emancipacionista. Emancipação. Emancipar é caminhar com suas próprias forças, ser dono do seu próprio caminho, das suas próprias atitudes, ter plena capacidade de agir por si mesmo. Ou seja, revoltas emancipacionistas eram aquelas que defendiam a ideia de que o Brasil deveria se separar de Portugal e seguir seu próprio caminho. E aí, dentro dessas revoltas emancipacionistas, nós temos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, se liga só, hein? A Inconfidência Mineira, que ocorreu na região mineradora, ou seja, numa região conhecida como Minas Gerais. Essa revolta, conhecida como Inconfidência Mineira, ela foi um movimento organizado pelas elites locais. Então, olha só, a Inconfidência Mineira ocorreu lá na região das Minas Gerais. A Inconfidência Mineira foi um movimento organizado pelas elites locais da região das Minas. Diante, olha só, diante de forte opressão fiscal na região. Peraí, opressão fiscal na região. Quando eu falo que a Inconfidência Mineira ocorreu aqui no final do século XVIII, eu não posso me desconectar ou desconectar a Inconfidência Mineira da exploração mineral na região das Minas Gerais. Eu não posso separar a Inconfidência Mineira da exploração do ouro no Brasil na região das Minas Gerais. Por quê? A Inconfidência Mineira, ela ocorre num período da história onde a mineração simplesmente foi ladeira abaixo, onde simplesmente o ouro se esgotou na região das Minas. E sobre aquela região havia historicamente, desde o início da exploração do ouro, uma forte pressão na questão da cobrança de impostos sobre a mineração, que você conhece como quinto. Você que já está nessa batida aí de estudo e tal, já deve ter pego lá atrás, né? Pegou lá atrás, que assim que a colonização começa no Brasil, o rei de Portugal cria
várias determinações aqui para serem cumpridas no Brasil. E uma delas era que se encontrassem ouro no Brasil ou qualquer outro minério precioso, deveria ser pago 20% a ele. Isso está lá em Economia Colonial. Se você ainda não for lá no meu canal, no Concorrência Zero, lá no YouTube, vai lá. Tem um vídeo lá que fala sobre, se eu não me engano, economia colonial. Economia colonial. E aí fala sobre mineração. Dá uma olhadazinha lá em mineração, beleza? Que aí você vai ouvir um pouquinho sobre isso aí. Bom, olha só, galera, vem comigo aqui. Então, falar em Confidência Mineira no final do século XVIII é falar num período de declínio. Declínio da mineração no Brasil. Falar em Confidência Mineira é falar em uma revolta que ocorreu naquela região, na região que estava passando fortes problemas econômicos devido ao declínio da mineração. Falar em Confidência Mineira é falar em um movimento organizado pelas elites locais porque estavam sendo pressionados na questão fiscal, na cobrança de impostos. Na verdade, era a cobrança da derrama, popularmente conhecido como a derrama. O que era a derrama? A coroa portuguesa determinou que todos aqueles que estivessem devendo seus impostos deveriam pagar. Mas espera aí, pagar como? Se eles não têm grana, se eles estão quebrados, se o ouro quebrou e a região está quebrada. Como que as pessoas vão pagar impostos se eles não têm condições de pagar? Como que vai ser pago a derrama? Ora, a derrama ela é a cobrança dos impostos atrasados da mineração através dos bens. Se o cara não tem como pagar com grana, com ouro, ele paga com os bens. Ele perde casa, perde terra, perde escravo, perde seus bens. E assim ele vai honrar o compromisso dele com a coroa portuguesa. Então, a derrama estava às portas de acontecer na região das Minas Gerais. E essa notícia chega na região das Minas. Espera aí, que notícia que chega na região das Minas? A notícia de que a derrama seria cobrada. Com isso, há uma organização daqueles que tinham muito a perder com a cobrança da derrama. Então, diante dessa opressão, diante dessa pressão, diante do temor da cobrança da derrama, olha aqui, ó. Havia um temor em relação a essa cobrança. A população local temia a cobrança da derrama, temia perder os seus bens. Daí eles começam a se organizar em um movimento. Mas espera aí, que movimento? Ora, o primeiro movimento com ideias claras de emancipação. Olha aqui. O primeiro movimento com ideias claras de emancipação. O primeiro movimento que se organizou no sentido de quê? De dizer o seguinte, ó, Brasil, não vamos mais pertencer a Portugal, vamos sair debaixo desse jugo, dessa opressão, vamos nos livrar dessas amarras que nos prendem, ó, há muitos e muitos anos. Chegou a hora de nos separar de Portugal. Então a Inconfidência Mineira, amigos, olha só, a Inconfidência Mineira, ela foi o primeiro movimento com ideias claras de emancipação, de separação. Olha só. Separar Brasil de Portugal. Olha só. Separar
Brasil de Portugal. Então a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento que trouxe essa proposta claramente organizada para o Brasil. Mas espera aí, de onde que veio essa ideia, né? De onde que veio essa ideia de separação? De onde que veio essa ideia de separar Brasil de Portugal? Bom, a Inconfidência Mineira, se liga, ó, a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento influenciado pelos ideais iluministas. Se liga aqui, ó. A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento influenciado pelas ideias, pelos ideais iluministas. Como assim ideais iluministas? Vamos lá. Que ideais iluministas são esses? Os ideais de liberdade, igualdade, e fraternidade. Bom, eu não tenho muito tempo para falar com vocês aqui nesse vídeo sobre o iluminismo. Isso aí faz parte de um outro contexto histórico, mas de uma certa forma traz influência para o Brasil. Então eu quero entrar mais na questão da influência. Os ideais iluministas entram no Brasil vindos da Europa. Uma ideia que circulava na Europa, uma ideia que revolucionava o pensar humano lá na Europa, uma ideia que se chocava diretamente com a visão colonial, com a visão das monarquias coloniais, uma visão que vai cair como uma bomba no Brasil. Mas peraí, como é que essas ideias chegam ao Brasil? Ora, muitos aqui no Brasil tinham condições financeiras de enviarem seus filhos para a Europa para estudar. E aí, quando esses jovens iam para a Europa, eles começavam a entrar em contato com os ideais iluministas. Mas espera aí, o que pregava o iluminismo? Quais eram as bases, as estruturas do movimento iluminista? Ora, o movimento iluminista pregava a liberdade, pregava que todos os homens nasceram livres e precisam viver livres, e que são iguais e precisam ter espírito fraterno uns para com os outros, para que tudo corra bem na humanidade, no mundo. Então o iluminismo dizia o seguinte, olha, tem que haver liberdade no mundo. Esse papo de branco escravizar negro, de um país dominar, colonizar o outro, olha só, esse papo de que uns nasceram para reinar e outros nasceram para servir, que história é essa? Não há igualdade, não há liberdade no mundo e muito menos espírito fraterno. Não, isso tem que acontecer. Nós precisamos levar essa proposta para o mundo. O mundo precisa ser livre, o mundo precisa ser igual, o mundo precisa ser fraterno. E aí esses jovens que saem do Brasil para estudar na Europa, eles entram em contato com essas ideias e começam a refletir. Peraí, refletir o quê? Ora, no país de onde eu venho, não tem liberdade, porque o branco escravizou durante muito tempo o índio, hoje escraviza o negro, e Portugal trata o Brasil com amarras. Não existe liberdade, não existe igualdade, e muito menos espírito fraterno. Precisamos levar essas ideias para o Brasil. Então, quando essa galera começa a voltar para o Brasil, quando essa galera chega no Brasil, eles começam a difundir o movimento iluminista aqui no Brasil. E com isso, o que vai acontecer? Essas ideias de que o Brasil precisava ser livre, essas ideias que as pessoas precisavam se tratar com igualdade e fraternidade, explode na estrutura colonial brasileira como uma bomba revolucionária. Ou seja, revolucionária. Quando a gente fala de revolução ou revolucionário, isso tem a proposta de mudança, de se chocar com quadros atuais e gerar mudanças. Então, o que vai acontecer no Brasil com a Inconfidência Mineira? Proposta de mudança,
proposta de um país livre, proposta de gente livre, gente igual e gente irmã, fraterna, unida em prol de um país, em prol de uma nação. Então, olha só, explode aí o primeiro movimento com ideias claras de separação, com ideias claras de separar o Brasil de Portugal e trazer liberdade ao Brasil. Beleza, galera? Só que essa separação, essa liberdade, se liga só. Se liga só no que eu vou falar para vocês aqui agora, ó. Essa proposta de separação, a Inconfidência Mineira tinha uma proposta de separação Brasil e Portugal. Só que essa separação, ela não era apenas uma separação pura e simples, não. Ela era uma separação política. Olha só, política. A Inconfidência Mineira tinha uma proposta de separar politicamente o Brasil de Portugal. Espera aí, como assim separar politicamente o Brasil de Portugal? Vamos aqui a um conceito básico e rápido de política. Rapidamente, sociologicamente falando, o que é política? Política é o ato ou a prática de condução de um pequeno grupo. Condução de um pequeno grupo ou um povo. Beleza? Isso se chama política. Conceito rápido aqui pra gente ser bem prático. Condução de um povo, condução de um grupo, conduzir. Isso é política, né? Agora, eu pergunto a você, como que Portugal era conduzido? Ah, peraí, Wagner. Portugal tinha um rei. Se Portugal tinha um rei, olha aqui. Então, o que imperava em Portugal era a estrutura política monárquica. Portugal era uma monarquia. Ah, mas no Brasil explode a Inconfidência Mineira. Os inconfidentes tinham propostas claras de separar politicamente o Brasil de Portugal. Peraí, Wagner, o que isso quer dizer? Simples, eles vão separar o Brasil de Portugal politicamente. Ou seja, a estrutura política que imperava em Portugal não vai mais imperar sobre o Brasil. Por quê? Porque eles defendem a ideia de que o Brasil será gerido ou estará sobre pautado sobre uma outra estrutura política, a República. Opa, pera aí. Então isso quer dizer que a Inconfidência Mineira, isso quer dizer que os inconfidentes que se organizaram nesse movimento de revolta tinham a proposta de introduzir no Brasil uma república? Sim, uma república. Romper com a monarquia, romper com Portugal e instalar uma república aqui no Brasil. E esse movimento, se liga, hein? Esse movimento recebeu forte influência uma forte influência, se liga, da independência dos Estados Unidos. Olha só, a Inconfidência Mineira foi fortemente influenciada pela independência dos Estados Unidos, galera. Olha só que bacana, olha só que legal. Esse movimento que explode no Brasil, que tem proposta de desligar o Brasil de Portugal, introduzir uma república aqui, foi influenciado por um movimento lá na América do Norte que simplesmente deu um pé na bunda dos ingleses. É isso aí.
O que eram os Estados Unidos? Se não colônias inglesas, as 13 colônias inglesas na América. Essas colônias se organizam, essas colônias simplesmente vão dar um pé na bunda da Inglaterra e vão proclamar a sua independência. Opa, aqui no Brasil, essa galera pensa assim na Inconfidência Mineira. Pera aí, se eles conseguiram se libertar, se desligar da toda poderosa Inglaterra, por que nós não conseguimos ou não vamos conseguir nos desligar de Portugal? Não, vamos sim, vamos nos desligar de Portugal, vamos organizar um movimento, olha aqui ó, e vamos fazer aqui no Brasil aquilo que a Inglaterra ou os Estados Unidos fez com a Inglaterra. Vamos organizar um movimento de independência muito parecido com aquele feito pelos Estados Unidos com a Inglaterra. Uma outra situação importante que nós temos aqui também é a seguinte, ó, se liga. Isso é importante. Vocês acreditam que rolou uma briga, um desentendimento dentro do movimento conhecido como a Inconfidência Mineira? É isso aí, galera, olha só. Dentro da Inconfidência Mineira rolou uma divisão, olha aqui ó, uma divisão, se liga, dentro do movimento dos Inconfidentes. Peraí, o que gerou essa confusão? O que gerou essa briga? Vem comigo. Ah, peraí. Os Inconfidentes da Mineira não se entendiam na questão do fim da escravidão. Uma parte do movimento queria o fim da escravidão e a outra não. Olha só o que vai acontecer aqui. Isso gera divisão no movimento. Uma parte dos Inconfidentes diziam, vamos acabar com a escravidão. A outra parte dizia, não podemos acabar com a escravidão é a nossa base, é a nossa estrutura. Ainda existiam aqueles que falaram assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos libertar apenas os negros natos, aqueles nascidos no Brasil. Ou seja, esse tema gerava uma confusão imensa e isso gera divisão, olha aqui, isso gera divisão no movimento dos Inconfidentes. E um outro ponto que divide os Inconfidentes é esse aqui, ó. A morte do governador de Barbacena. A morte do governador de Barbacena. Peraí, quem era o governador de Barbacena? Quem era o Visconde de Barbacena? Ué, o governador de Barbacena era o homem forte da coroa portuguesa na região das Minas. Era o homem que iria decretar a cobrança da derrama. Era o cara que iria decretar a cobrança da derrama. Era o homem forte da coroa. O que os Inconfidentes divergiam em relação a esse cara? Por que havia entre os Inconfidentes um desentendimento, uma divisão por causa desse cara, do governador de Barbacena? Ora, se ele é o cara de Portugal que vai nos oprimir, vamos pegar e vamos matar, pô. Vamos matar esse cara. Olha aqui, a morte dele é a solução. Vamos passar o cerol nele, vamos jogar ele na vala. Ora, parte dos Inconfidentes queriam matá-lo, outra parte dizia não, vamos somente prendê-lo. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó, Inconfidência Mineira, revisando para você. Inconfidência Mineira,
Um movimento que ocorreu na região mineradora, na região das Minas Gerais, envolvendo o quê? A exploração do ouro naquela região. Um movimento organizado pelas elites locais. Um movimento que explode diante da opressão, diante do temor da cobrança da derrama. Um movimento com ideias claras. O primeiro movimento com ideias claras de emancipação, com ideias claras de separar o Brasil de Portugal. Inconfidência Mineira, um movimento influenciado pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Olha só, que entrou no Brasil, essas ideias, né? Os ideais iluministas, né? Essas ideias, esse pacote de ideias entrou no Brasil vindo da Europa. Olha aqui. Então essas ideias entraram no Brasil, né? Entraram no Brasil e chegaram da Europa, né? Essas ideias vieram para o Brasil da Europa. Então entram no Brasil e explodem com movimentos de revolta. Propostas para a Inconfidência Mineira aqui. Separação política. Acaba com a monarquia e nasce a República. Inconfidência Mineira, influenciada pela independência, olha aqui, ó, independência dos Estados Unidos. Inconfidência Mineira, movimento que se dividiu por causa do quê? Fim da escravidão e a morte do governador de Barbacena. Beleza, galera? A princípio é o seguinte, pega essa visão aí, pega esse quadro, porque eu quero fazer um último quadro sobre a Inconfidência Mineira. Porque, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento que ficou no campo das ideias. Como assim no campo das ideias? Ela não chegou a explodir efetivamente. Ela não chegou a tomar as ruas de Minas Gerais. Ela não chegou a executar o seu projeto, os seus planos. Por quê? Foi um movimento contido. Um movimento contido antes de tomarem as ruas. Como é que foi isso? Bom, os Inconfidentes planejaram o seguinte. O que os Inconfidentes planejaram? Eles planejaram de, quando o Visconde de Barbacena, quando o governador de Barbacena anunciar a cobrança da derrama, eles sairiam de determinados pontos e prenderiam esse cara e assumiriam o controle da região das Minas. Essa era a proposta. Quando fosse anunciada a derrama, eles iriam tomar a região e impedir a cobrança da derrama e dali explodir um movimento que seria contagiante por todo o território nacional. Bom, mas deu errado. Por que deu errado? Diz a história que surgiu um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Surge um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis. Quem foi Joaquim Silvério dos Reis? Joaquim Silvério dos Reis foi um cara que procurou o governador de Barbacena e disse para ele assim: governador, fiquei sabendo que tem um movimento aí se organizando para que quando o senhor decretar a cobrança da derrama, eles vão prendê-lo e vão matá-lo. Então, governador, tome muito cuidado, porque eles vão te pegar. O governador de Barbacena chegou e falou assim: qual é o seu nome, jovem? Meu nome é Joaquim. Joaquim, fale-me mais sobre esse movimento. Fale-me mais sobre esse movimento que quer me pegar. Aí Joaquim Silvério falou assim: poxa, mas governador de Barbacena, tá difícil porque eu devo muito dinheiro aí à coroa
e com tantas dívidas eu não consigo liberar a minha memória para tentar lembrar mais sobre esse assunto. Talvez se as minhas dívidas fossem perdoadas, quem sabe eu lembrasse de mais alguma coisa. O governador de Barbacena disse para ele: filho, fale logo então, suas dívidas já foram perdoadas. Diga-me mais, fale-me mais sobre esse movimento. E aí o cara entregou todo o movimento, quem eram, onde estavam e qual era a proposta do movimento, ou seja, o que vai acontecer na história. O governador de Barbacena, sabendo que os inconfidentes iam pegá-lo diante do anúncio da cobrança da derrama, ele suspende a cobrança da derrama e organiza a chamada devassa. O que é isso? É a investigação, prisão e punição de todos os envolvidos. Os envolvidos foram presos e condenados à morte. Condenados à morte. Mas, numa mudança de quadro, eles tiveram a sua pena de morte convertida em degredo. Peraí, o que é degredo? Degredo é quando o sujeito é condenado a passar o resto da sua vida em outro lugar que não aquele onde ele tem origem, onde ele nasceu, foi criado ou tem toda a sua estrutura familiar e negócios. Ele é proibido de viver a sua vida no seu local de origem e é condenado a passar o resto de sua vida em uma outra região, um outro local. Nesse sentido, os inconfidentes que foram presos foram condenados ao degredo na África. Tiveram a sua pena de morte convertida em expulsão para a África. Ora, todos menos um. Diz a história que teve um dos inconfidentes, um deles, um tal de Joaquim José da Silva Xavier. Quem era Joaquim José da Silva Xavier? Conhecido como o Tiradentes. Esse não teve sua pena convertida em degredo. Esse foi enforcado e esquartejado. E parte do seu corpo foi espalhado no caminho até a região das Minas. Para quê? Para servir de exemplo para outros que quisessem se rebelar contra a coroa portuguesa. E assim acaba a Inconfidência Mineira, um movimento que organizou o primeiro pacote de ideias de separação, de emancipação, claramente, mas todavia não saiu do papel, porque o movimento foi contido, seus membros presos, e aí a Inconfidência Mineira morre nesse sentido. Morre no sentido de quê? Morre no sentido de não ter conseguido explodir. Mas as ideias da Inconfidência Mineira vão se espalhar pelo Brasil, gerando outras tentativas, outros movimentos, que nós vamos ver em outra oportunidade, falando sobre outras revoltas. Beleza, galera? Mas calma aí. A Inconfidência Mineira, ela apresentou um pacote de ideias que seriam postas em prática se o movimento tivesse dado certo. Mas espera aí. Se a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, o que os inconfidentes fariam? Algumas propostas dos inconfidentes para o Brasil. Se esse movimento tivesse dado certo, fala comigo, o que esses caras iriam fazer? Olha só. Eles iam instituir um governo provisório de 3 anos. Espera aí. E após esses 3 anos? Após o período, uma eleição. Era a proposta dos inconfidentes, ó. Iam estabelecer um governo provisório de 3 anos, alguém para governar o Brasil durante 3 anos. Depois de 3 anos ia ocorrer uma eleição. Mas o que esses caras iam fazer? Instalar câmaras locais em várias partes do Brasil, em vários estados do Brasil, seriam colocadas câmaras locais,
para servir de orientação para aquelas determinadas regiões, para criar leis para aquelas determinadas regiões, para organizar e fiscalizar aquelas determinadas regiões, instalar câmaras locais e uma central na capital. Pera aí. E por falar em capital, os Inconfidentes tinham a seguinte ideia. A capital seria São João del Rei. Beleza? A capital seria São João del Rei. Essa era a proposta deles, fazer de São João del Rei a sua capital. O que mais esses caras tinham como proposta? Olha só, algumas propostas dos Inconfidentes para o Brasil. Beleza? Ó, para o Brasil. Tá? Algumas propostas dos Inconfidentes para o Brasil. Outra proposta dos Inconfidentes para o Brasil. Se liga aqui, ó. Uma casa da moeda. Olha só. O Brasil teria sua própria moeda, o seu próprio dinheiro. E eles iriam introduzir, dentro dessa estrutura de uma nova moeda, a criação de uma casa da moeda para produzir o nosso próprio dinheiro com um câmbio local, uma conversão para a moeda antiga e a moeda nova do Brasil. Olha só, o Brasil ganharia uma casa da moeda. Mas o que aconteceria no Brasil? Olha só, que não existia no Brasil, hein? Uma universidade em Vila Rica. Lembrando, ó, Vila Rica, atual Ouro Preto, ó, beleza? A Vila Rica na época, hoje Ouro Preto, ganharia uma universidade. Ah, olha só mais o que aconteceria aqui, ó. Uma fábrica de pólvora. Espera aí. Se instala uma fábrica de pólvora, isso quer dizer que eles eram o quê? Olha só. Eles eram favoráveis à liberação de manufaturas. Espera, o que é manufatura? Manufatura é sistema produtivo, é produzir produtos de forma manual. Beleza? Isso era proibido no Brasil. Aqui no Brasil, as manufaturas eram proibidas porque se entendia que deveria se comprar produtos que viessem da metrópole. A metrópole produzia e o Brasil consumia. Só que a proposta dos Inconfidentes da Mineira era a liberação de manufaturas aqui no Brasil. Mas o que vai acontecer, galera? Se liga aí, hein? Olha só. Proposta dos Inconfidentes. Se liga. Quê? Liberação de manufaturas no Brasil. Eles tinham a proposta de colocar fim à estrutura militar existente naquela época, que era influenciada diretamente pelos portugueses. E fim do exército e formação de uma milícia
de cidadãos, tá? Então olha só, eles iriam colocar fim ao exército permanente, aquele que existia, e formar uma milícia com cidadãos, uma força com cidadãos, ok? Detalhe, ó, serviço militar obrigatório, beleza? Outra questão aqui, ó, interessante, que os inconfidentes defendiam. Maior ou mais liberdade para a região Diamantina ou Distrito Diamantino. O Distrito Diamantino vivia o tempo inteiro sob uma forte fiscalização, pressão, opressão. Eles queriam dar mais liberdade para aquela região onde se explorava diamante no Brasil. Uma região um pouco mais distante da região mineradora, das minas. Um pouco distante ali de Vila Rica, né? Mas que para os inconfidentes era necessário dar mais liberdade para aquela região, para livrar aquela região da opressão colonial. Uma outra questão interessante aqui, dentro da proposta da Inconfidência Mineira, era o seguinte, ó, liberdade para negros natos. Liberdade para negros natos. Espera aí, o que é negros natos? Os nascidos no Brasil. Existia uma proposta dentro dos Inconfidentes, do movimento da Inconfidência Mineira, para libertar esses caras aí. Mas o que? Vamos lá. Olha aí. Espera aí. O perdão das dívidas. Olha aí. Espera aí. A Inconfidência Mineira não explode diante de um contexto de cobrança de impostos atrasados? Então, opa, vamos perdoar as dívidas. Se nós conseguirmos tomar o poder, nós vamos, olha aqui, ó, perdoar a dívida de todo mundo. Se der certo, todo mundo vai se dar bem, hein? E para fechar, será que cabe aqui? Meu Deus, eu passo mal com quadro pequeno, passo mal, vou escrever. Olha só. Apoio à natalidade. Apoio à natalidade. Peraí, o que é o apoio à natalidade? Peraí, o apoio à natalidade é o seguinte: eles davam um apoio financeiro, um suporte financeiro para estimular o povoamento, a natalidade na região. Eles davam uma ajuda financeira. Davam não, era a proposta. A proposta era dar uma ajuda financeira para quem tivesse muitos filhos. Com isso, eles incentivavam o povoamento ou a natalidade. Então, existia dentro da proposta dos Inconfidentes um apoio à natalidade. Pô, gente, as propostas dos Inconfidentes eram inúmeras, né? Caso eles chegassem ao poder. Então, assim, a gente não tem como colocar tudo aqui. Por exemplo, uma outra questão, vou botar aqui nesse cantinho aqui, ó. Uma outra questão que os Inconfidentes defendiam era a bandeira, ó. Olha aqui, a bandeira da Inconfidência, né? Que era essa aqui, ó. Uma bandeira branca com um triângulo vermelho ao meio e uma inscrição aqui, aqui e aqui, ó. Beleza? Essa seria
a bandeira da Inconfidência Mineira, que tinha escrito libertas que será tá bem, libertas que será tá bem. O que significa libertas que será tá bem? Ora, escrita na bandeira da Inconfidência Mineira, dizia o seguinte: liberdade ainda que tardia, ainda que vier tarde, mas que venha a liberdade. Ainda que tardia, ainda que demorasse o movimento de emancipação, de separação, mas que ele teria que vir ao Brasil, libertar o Brasil. Liberdade, ainda que tardia, ainda que tarde, mas que venha ao Brasil a liberdade. Esse era o lema estampado na bandeira dos Inconfidentes. Deixa eu dar o meu print. Pegou? Fala comigo aí. Beleza? Pessoal, esse foi o movimento da Inconfidência Mineira, o primeiro movimento com ideias claras de emancipação no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza, galera? Tamo juntasso aí e eu quero saber de você o que você achou desse vídeo. Beleza? Comenta aí, fala comigo e vamos juntasso. Falou? Brasil! Ropê! Vamos lá! E aí, galera? Fala comigo!